Vocês pediram e eu trouxe a pintura da melancia, então bora aqui comigo e já vai deixando seu like no vídeo. Vou começar pintando as manchas da melancia com o verde musgo. Eu vou fazer elas aqui, ó. Eu começo espalhando com o pincel C522 número 4 e faço esse esfumado parecendo que tô fazendo algo meio borrado, mas essa é a intenção, é deixar esse esfumado assim, meio que estivesse borrado para os lados, tá? Eu vou fazendo isso, ó, conforme vocês estão vendo, e vou engrossando quando eu vou chegando aqui na frente da melancia, tá? Então, eu vou fazer isso, né, em todos, e quando eu chego na borda ali, nas laterais, eu vou começar a deixar um pouquinho mais estreito, mas eu repito esse processo. O começo ali, depois eu vou retocar, então fiquem tranquilos, tá? Depois eu vou preencher com o verde kiwi, essas lacunas que eu deixei, e eu vou espalhar um pouquinho por cima do verde musgo, porque eu vou retocar, como eu disse, eu vou fazer a segunda camada depois que eu terminar de preencher com o verde kiwi. Então, eu vou espalhando essa tinta, mesmo que eu passe por cima da parte que eu já fiz com verde musgo, não tem problema. Como vocês estão vendo aí, eu tô preenchendo bem para não deixar nenhum buraquinho. Na sequência, eu vou vir com verde maçã. Por quê? Porque eu quero deixar um verde mais amarelado, então o verde maçã vai fazer essa função aqui para mim. Aí, depois que eu passei o verde maçã, eu vou começar a retocar novamente o verde musgo. Então, lembra que eu falei que ia voltar, ia retocar e ia fazer um pouco mais dessas manchas que parecem borradas? É isso mesmo que eu vou fazer, ó. Eu espalho, eu troquei de pincel agora para ficar melhor, que é o número 0 da linha 522. E aí, eu vou fazendo esses desenhos, ó, espalhando e fazendo esses desenhos por cima daquele verde que a gente passou, o kiwi e o maçã, tá? Então, eu vou espalhando bem. Agora, me conta uma coisa, você já segue meu Instagram? Porque todos os riscos aqui dos vídeos estão lá, então já segue lá também. Olha só que legal que fica o efeito, fica muito bonito. Agora, a gente vai intensificar usando verde pinheiro. Eu vou passar bem ali no meio da onde a gente fez a mancha do verde musgo. A gente vai intensificar espalhando o verde pinheiro bem no centro dessas listras, tá? Então, você vai seguindo aí, esfumando com bastante cuidado e deixa marcado só o meio mesmo, mas esfuma para não ficar aquela pintura marcada, tá? Então, espalha bem. Olha que lindo que fica com o verde pinheiro. Agora, a gente vai usar o verde kiwi para passar ali na pontinha do cabinho que tá em cima da melancia. Na sequência, a gente passa verde maçã, depois a gente escurece um pouquinho usando verde pinheiro, e depois a gente vai deixar aquela parte ali secando. Eu dou um acabamento com verde pinheiro ali na pontinha, que tá um pouco borradinho, então consertei para deixar arredondado. E agora, usando o vermelho Natal, a gente vai preencher a parte de dentro da melancia. Você preenche tudo, esfuma bem até chegar aqui nessa borda. Aí a gente vai passar erva doce, a gente espalha e vai esfumando para fazer os dois se encontrarem. Então, toma cuidado para você não deixar marcado. A tinta tem que estar molhada para você conseguir mesclar o vermelho Natal junto com a erva doce. Então, faça isso de uma forma que a tinta não seque, para você conseguir mesclar os dois, tá? Então, ó, você percebe aí que eu começo a esfregar e mesclo o Natal com o erva doce ali. Olha que bonito que fica, tá? O verde maçã eu vou passar ali na beiradinha, porque ele é a nossa marcação da casca, tá? Então, o verde maçã, ele é bem reativo, então por isso que eu escolhi ele para passar ali na ponta. Aí eu esfreguei um pouquinho aqui embaixo também, para poder ficar como uma base, tá? E depois eu peguei o verde musgo para fazer o acabamento e também aproveitar que eu vou usar ele para fazer aquelas nossas manchas, né, da casca da melancia. Então, a gente faz ali, dá um acabamento, e aí eu já fiz aquela tirinha da melancia na lateral dela ali, e aquele finalzinho eu passei o verde kiwi, porque ali eu deixo mais claro para ela não misturar com a melancia que tá lá atrás. Então, ali a gente faz uma parte mais iluminada, tá? Então, eu vou usar o verde kiwi e depois ainda vou retocar aquela beiradinha ali com o erva doce para ficar bem mais clarinho, ó. Vocês podem ver que ficou mais claro. Agora, a gente vai usar o vermelho profundo para fazer o fundo da onde a gente vai encaixar a semente. É muito importante a gente colocar o vermelho profundo, porque ele vai dar profundidade. E quando a gente colocar a semente ali,
vai parecer que ela tá afundada. E aí eu fui dando um pouco de textura com o vermelho profundo também na polpa. E com esse pincel menorzinho 508, eu fui colocando a sementinha com a tinta preta. Aí eu faço a sementinha como ela é, meio compridinha. Fui colocando, algumas eu deixei um pouquinho menor, né? E depois que eu fiz isso, eu vou retocar com vermelho profundo algumas partes para deixar um pouquinho mais fundo, porque conforme eu fui pintando, eu percebi que eu tampei um pouco do vermelho profundo, então eu precisei retocar aumentando ali a cavidade, tá? Misturei branco com vermelho natal para fazer uma cor um pouquinho mais clara. Esse tom aí meio rosadinho que eu usei para fazer a iluminação do lado de fora, da onde eu fiz a cavidade do vermelho profundo, e depois eu fui fazendo uma iluminação, como vocês podem ver, na borda, na parte de cima. Essa iluminação vai dar a profundidade, porque a gente tá dando a luz ali, e aí fica aparecendo a parte do vermelho profundo que tá para trás, e aí dá essa impressão que tá no fundo. E aí com o branco eu faço a luz da semente para dar a impressão que tá molhadinho, tá? Então é importante ter a luz e a sombra ali para dar essa profundidade. E aí eu fui retocando o branco onde eu precisava iluminar, e também retoquei um pouco do vermelho profundo onde precisava dar uma intensificada na sombra, tá? Olha que lindo que fica, gente. Retoquei algumas partes onde precisava acertar o branco. Com o verde maçã, fiz uma listrinha ali no meio da nossa faixinha verde mais escuro. É um risquinho mesmo, tá, gente? Eu peguei e fiz um risquinho que é um risquinho meio falhado, mas eu fui puxando esse risquinho aí no meio da tirinha da melancia, onde eu passei o verde pinheiro, tá bom? Já comenta aí o que você quer ver no próximo vídeo. Agora a gente vai usar essa cor chamada areia para passar na pontinha do cabinho ali, da pontinha da melancia. Eu só coloquei ali um pouquinho. Com o sépia eu vou dar aquela queimadinha ali, tá? Só para ficar com textura de coisinha que tá ressecada, né? Queimadinha, tá? E depois eu passei o verde maçã para dar uma iluminada, porque eu vi que onde estava muito escuro ali não podia, tá? Tinha que ter um pouco de luz. Por falar em luz, a gente vai fazer luz seca, que é feita quando a pintura já está toda seca, com um pouquinho de branco, pincel C523, número 8, eu faço essa iluminação aqui na parte da casca da melancia. Fiz um pouco ali na parte de cima, perto do cabinho, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer nessa região aqui que tá batendo uma luz. Pri, como que você sabe? Eu tenho uma foto que eu estou olhando, tá, gente? Então é importante você ter sempre uma referência para você poder olhar onde tem luz, onde tem uma sombra. É muito importante você ter a foto ali da fruta para você poder acompanhar, tá? É sempre importante você olhar se não vai precisar retocar. Eu dei uma retocadinha depois aqui, tá, pessoal? Então, a luz a gente precisa, às vezes, esperar secar para fazer esse retoque. Depois eu peguei o branco com o vermelho natal, fiz aquela misturinha para fazer essa textura aqui na parte de cima da melancia cortada. É legal que dá aquela impressão que tá cortado meio torto, sabe? Fica bem bonito. E aí eu fui dando batidinhas porque ficou parecendo aquele esfareladinho que fica quando você corta da melancia. Era essa impressão que eu queria dar. E aí fica com essa parte iluminada e dá mais impressão dessa textura do corte, fica bem bacana. Sombrinha projetada com cinza chumbo e o resultado da pintura é esse. Me fala aí se vocês gostaram, não esqueçam de deixar sugestões para os próximos vídeos, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e eu agradeço por você ter ficado até agora assistindo, e até o próximo vídeo.